Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso sistema Replace Contas. Dessa vez estamos demonstrando como se cadastra um funcionário caixa no sistema, ou seja, para que ele tenha acesso somente a algumas informações no sistema que você pode determinar ou mesmo utilizar a já determinada pela nossa equipe aí quando você instalou o sistema, certo? Então o sistema nesse requisito é muito flexível e você pode editar o que o funcionário seu pode ou não ter acesso. Para isso você tem que ter em mente que são feitos em 3 etapas. Primeiro, se cadastra um novo usuário do perfil caixa, se cadastra um novo funcionário com acesso ao PDV e também do tipo caixa, e depois a gente faz as configurações para que validem essas informações que a gente colocou aqui. Então a primeira coisa, eu vou demonstrar como se cadastra um novo usuário caixa. A gente vem aqui logado em uma conta administradora, eu estou aqui no usuário Master. A gente vem em usuários, cadastro de usuários, e a gente vai adicionar um novo usuário aqui. Eu vou colocar aqui funcionário caixa. O login para a gente entrar seria caixa. E aqui a gente tem um perfil. Eu vou selecionar o perfil caixa que foi determinado pela nossa empresa aqui para que você possa criar o funcionário caixa. Você pode também editar esse perfil ou, se não quiser nem selecionar esse perfil, quiser criar um novo perfil, você também poderá estar cadastrando no sistema. Então eu vou selecionar aqui só para você ter uma ideia. Então a gente vai clicar em gravar. Ele pediu a senha aqui, a gente vai entrar. Nesse caso aqui, você chamaria seu funcionário e pediria para ele colocar a senha. E a gente clica em OK. Beleza. E já está criado a primeira parte, que é criar um funcionário, criar um usuário caixa, certo? A segunda etapa agora é criar um funcionário caixa. E existe uma diferença entre usuário e funcionário. Ou seja, o funcionário vai ficar laçada na sua conta todas as informações financeiras. E o usuário também vai ter essas informações, só que no início, quando você abre o sistema, ele pede um usuário. Ou seja, existe dois tipos de login. Um é usuário e o outro é funcionário. Então, a gente já criou aqui o usuário. Então, só para demonstrar aqui, eu vou trocar de usuário e vamos entrar com a conta que a gente entrou aqui. Só para você ver a diferença já no sistema. Notem que todas as informações que a gente definiu aqui, que o funcionário perfil caixa não poderia ter acesso, já ficaram convalidadas aqui. Ou seja, ele não pode ter acesso a nenhum tipo de cadastro. Ele só pode ter acesso aqui a algumas tabelas de preços e efetuar vendas, certo? Então, ele não pode ter os acessos que um administrador teria nesse caso, entendeu? Então já dá para ver a diferença aí e você pode essas informações, por exemplo, se você mas eu quero que o meu funcionário caixa tenha acesso sim aos clientes, então vou dar um exemplo nesse contexto aqui. Então a gente vai entrar com o usuário administrador e você quer que ele tenha acesso ao funcionário, por exemplo, ao cadastro de funcionários. Então eu venho aqui em perfil aqui. Então a gente vai editar esse perfil caixa e a gente clica em acesso. Então aqui eu vou dar acesso a ele a cadastro clientes. Aqui também eu vou colocar que ele tem acesso também aqui ao botão lá na área de trabalho. Então vou clicar em gravar e a partir do momento que ele entrar aqui, caixa, vamos entrar e aqui já está para gente o ícone aqui do cliente, entendeu? Então essa parte você pode editar todinha. Vou mostrar mais uma vez como se faz a edição aqui. Você pode vir aqui em cadastro de usuários, pode clicar no seu funcionário caixa, clicar em acesso e dar os acessos ou negar os acessos aqui que você queira, entendeu? Todas essas informações são flexíveis. Você vai deixar o seu funcionário caixa do jeito que você acha que deve ser colocada a posição dele aí no momento que ele estiver utilizando o sistema, certo? E o segundo passo seria a gente já tem um usuário, ou seja, quando você clica para abrir o sistema precisa de um usuário, mas para efetuar vendas e orçamento e dentre outras coisas, recebimento, precisa de um funcionário, certo? Então a gente vai clicar aqui em funcionários e vamos
Deixa eu ver se já tem um funcionário aqui. Vou exibir aqui. Pronto, eu tenho aqui o funcionário caixa. Deixa eu abrir aqui. Você vai cadastrar um funcionário exatamente como está aqui. Colocar o nome dele aqui. E o mais importante, aqui em acesso ao PDV, você tem que colocar que permite o acesso ao PDV. Certo? Senão ele não vai aparecer na lista quando a gente for selecionar o vendedor para que esse funcionário, por exemplo, tenha acesso a vendas e faz orçamento e tudo mais. E importante, o tipo dele aqui tem que ser caixa. Se não for, ele vai ter acesso direto ao sistema no que se diz respeito a vendas e tudo mais. Então, feito tudo isso aqui, você vai salvar e vai sair dessa tela aqui. Então já cadastrei o usuário e já cadastrei o funcionário. Só que se eu for aqui em vender, deixa eu selecionar o outro usuário que a gente criou, que é o caixa, né? A gente vai selecionar ele aqui. Então se eu for em vender aqui, olha o que aparece pra gente. A gente pode selecionar qualquer usuário aqui. E isso não é uma configuração de segurança, ou seja, se não tá me impedindo de selecionar outros usuários do sistema, então não está validada aquela questão que eu coloquei inicialmente, que é a segurança. Para isso, a gente vai entrar aqui, vamos entrar no administrador e vamos colocar aqui em configurações gerais, na aba segurança, você vai selecionar aqui, tipo de login de vendedor. Essa é a parte mais importante para se ter uma ideia aqui na questão de selecionar o vendedor que você tem acesso. Ou seja, o caixa só vai ter acesso ao que você colocou e não vai poder selecionar outros usuários, porque vai, a partir desse momento, ter que usar a senha. Então eu vou colocar aqui, tipo de login, usuário e senha, e clicar em salvar. E a gente agora vai trocar novamente aqui de usuário, colocar o caixa e entrar com a senha aqui. Pronto, a gente vai clicar em vender agora. Pronto. Então a gente já tem aqui o lugar de colocar o funcionário, a senha de acesso e as outras informações, que é de turno e tudo mais. Então se eu colocar, por exemplo, aqui, eu quero entrar, mas aqui você quer administrador, vou entrar com a senha, eu vou entrar aqui e selecionar o turno aqui. O que é que vai dizer aqui? Usuário ou senha inválidos. Então a gente dá OK aqui, eu vou entrar com o que realmente a gente criou agora e que somente o funcionário sabe a senha, que é o funcionário caixa. E a gente vai colocar a senha aqui, turno 1 e acessar o sistema, certo? Então é isso, pessoal. Você pode selecionar todas as informações que o seu funcionário caixa deve ter acesso. Você pode editar o perfil que se denomina caixa para a sua empresa, entendeu? E é muito flexível e você vai poder usar da melhor maneira possível aí na sua empresa, certo? Por hoje é só. Qualquer dúvida deixe no comentário aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque assim você vai sempre ter as novidades e as videoaulas aí na sua caixa de e-mail quando for lançada aí as novas videoaulas. Tá ok? Fique com Deus e até a próxima.